Como que eu vou ilustrar aqui o que é o hall da corte? O que é a corte? Imagina um sinal de trânsito, que tem lá o vermelho, o amarelo e o verde. Né? O que seria o vermelho? É o tempo de adolescência, que é mais ou menos dos 13 aos 17 anos. Até os 12, ainda é considerado na vida infância. Pediatra atende até os 12 anos. Dos 13 aos 17, é a idade que se compreende como adolescência. Então, esse é o sinal vermelho. Pare. Não é o tempo de você ainda se apropriar de nada. Mas, eu quero falar aqui sobre a questão, nesse tempo do vermelho aqui, antes de a gente avançar para os outros tempos. A bênção de estar solteiro. Porque quem aqui, hoje, não tem nenhuma criança aqui, se pudesse, se houvesse uma forma, voltaria na vida da infância. Pudesse voltar, falar, se eu pudesse voltar no meu tempo de criança hoje, eu voltaria para viver de novo. Quem viveria? Amém. Mas não é possível, irmão, então, esquece. Mas se você olhar, olha como que a vida funciona. Você é criança, você quer ser jovem, para sair, para ir para balada, para curtir. Você é adolescente, você quer casar. Você não quer aproveitar a sua vida de solteiro e de ser livre. Então eu quero falar sobre a mentalidade, eu quero falar sobre a fase de nós estarmos sozinhos, entendemos o tempo de bênção sobre estar solteiro. Amém? Então se você é criança, imagina só os desejos que criança tem que são negados. Então você é criança, você não tem dívida para pagar, você não tem a mulher encrenca para você suportar, você não tem que trabalhar, você não precisa, né, você não tem responsabilidades, você não tem compromisso com a vida de ninguém. Você é livre para brincar, brincar, brincar e brincar. Mas tem outras coisas que não são tão legais assim na vida de criança. Né? Você não pode fazer o que você quer. Eu lembro que na minha época, que não devo ser tão velho assim, tinha um comercial do Fandangos, que a criança caiu num monte de fandangos assim, ficava nadando no meio do fandangos. Eu falava, meu Deus, eu tenho que acontecer isso comigo também, eu tenho que cair numa piscina de fandangos. Vou ficar o dia inteiro. Ou eu sonhava em ficar presa no supermercado. Alguém me fecha lá dentro e eu comer tudo que eu quisesse, a noite toda. Quem já teve um sonho assim maluco? Isso nunca vai ser possível, mas você sonha, vale a pena sonhar, você sonha. Mas são coisas que se fosse para acontecer ia te fazer bem, mas você sonha. Né? Então, dentro de cada fase, há o lado bom, há responsabilidades e há negações. Há montanhas negadas que o Senhor nos nega, como criança, como adolescente, como adulto, na velhice. Né? Então, na infância, todos nós já sonhamos com alguma coisa que não poderia. Aí chega uma fase mais crítica e complicada. Uma fase terrível, que é a fase da adolescência. Né? É uma fase realmente muito incompreendida. Né? Quando os jovens me procuram, falam, minha mãe não me entende. Gi, você não sabe, meu pai não me entende. E realmente, é uma fase mais incompreendida, né? Respeitada, é a fase da adolescência. Ou da pré-adolescência, né, que é a época da puberdade. Porque para os pais, eles entram num status na cabeça deles, não pode, pronto e acabou. Você não vai casar agora. Você não vai comprar tal coisa. Acabou, eu não tenho por que te dar o porquê. Se o seu pai e sua mãe não vai ter, pronto, acabou. E aí, aquele sujeito, vem cá, quem é um adolescente aqui? Vem cá, Camila. Ela não consegue entender por que ela não pode comprar um Timberland de R$200. 279, né, irmãos? Então, por que ela não pode ter se todo mundo tem? E se ela não ter, ela não vai ser bem aceita no grupo dela. Só que a mãe ganha um salário mínimo. Às vezes isso é o que ela paga mais ou menos de aluguel. Mas ela quer o tênis. Será que a mãe tem graça e sabedoria para conduzir com aquele jovem, de explicar que não é o momento, mas juntos de alguma forma, né, se é tanto que ela quer, como que ela pode viabilizar para aquele adolescente ter isso, mas de uma forma que não vai passar dos seus limites, porque o salário dela é esse. Mas ela quer. E realmente, irmãos, não tem jeito. Obrigada, Camila. Mas realmente, hoje, o jovem precisa de alguns atributos para serem aceitos. E se eles não tiverem, eles vão ser, né, excluídos. Isso é duro, cruel, mas isso acontece. Eu fui excluída na minha época de infância, na minha época de adolescência, porque estava na moda, não sei se alguém da minha época aqui, que a calça preta e uma lista branca horrorosa do lado, assim. 2 listas brancas do lado. Todo mundo tinha essa calça. Feia. É horrível aquela calça. Mas eu queria, porque todo mundo tinha, eu tinha que ter uma também. E eu chorava, mãe, compra para mim, pelo amor de Deus, senão eu não vou ser aceita. E realmente, meu grupo falou, você não está igual a gente, né?
De uma certa forma, eles sentavam tudo junto e não tinha cadeira para me sentar junto. Eu ficava excluída daquilo aí. Minha mãe não me entendia e eu não conseguia entender minha mãe, porque ela era obrigada a me dar. E minha mãe já pensava, se está vestida e está comendo, não tem obrigação de dar mais nada. Aí fica essa briga. E aí entra no estado de rebeldia, que é uma situação natural dos jovens. Eles vão passar por essa rebeldia. É uma crise já que eles têm que passar para entender quem eles são, para formar a identidade deles. Né? Eles têm que passar por uma crise de quem eles são, quem é o pai, quem é a mãe. E quando não há uma resposta, né, um respaldo, uma resposta concreta, vem essa turbulência na cabeça deles. E aí eles ignoram o pai, tem aqui todo aquele problema que todo mundo, se não tem um filho ou um sobrinho, ou está vivendo nessa fase. Acho que vocês já devem ter visto. Então, nós temos que entender como pais, como adolescente, que essas fases foram estabelecidas pelo Senhor. A vida da infância, a negação e as liberações do Senhor, de adolescência, as liberações e as negações da adolescência. E aí tem a fase adulta, que tem as liberações e as negações da fase adulta. E o que cabe a nós? Vivermos intensamente cada uma dessas fases. Então, se você é pai, você já pensou como que seu filho está aproveitando a infância? Como que está passando a infância dele? Será que ele vai chegar lá com uns 30 querendo voltar a ser criança ainda porque acha que não viveu tudo que poderia ter vivido? Você que é adolescente, você vive sua vida de forma intensa, de falar, eu não vou me arrepender de olhar para trás, porque eu sou uma pessoa que, se eu pudesse, eu voltaria no meu tempo de adolescência. Muita burrada que eu fiz, eu queria ter voltado para consertar, e hoje não tem mais conserto. Né? Não queria ter feito várias coisas que eu fiz na adolescência. Mas você, como adolescente ou pré-adolescente, você vive sua vida de forma, né, regular diante do Senhor, de forma que você é feliz da forma com que você é, solteiro? Porque se você acha que você precisa de alguém para ser feliz, você está errado. Você vai se frustrar. Você vai quebrar a cara. Porque o casamento, ele não torna você mais feliz. Eu vi uma coisa esses dias que é fantástico, né? Se você chegar a um ponto na sua vida que você está muito feliz, né? Muito feliz, muito feliz. Você fala assim, agora eu posso perder um pouco da felicidade, você se casa. Aí é uma chance... É brincadeira, irmão. Você não vai se tornar menos feliz para você casar, não. É só uma brincadeira. Mas, se você está esperando que você vai encontrar um príncipe encantado, que ele vai te completar em tudo, que vai te fazer a pessoa mais feliz, você vai ser aquela pessoa mal resolvida que o pastor falou hoje bem cedo. Aquela questão que mulheres que esperam, ao invés de um marido, esperam um pai. Então, o marido não pode sair para orar por ninguém. Ele não pode sair à noite para poder fazer a obra, porque tem que ficar com ela, tem que cuidar dela, tem que estar com ela. O marido que espera a esposa no pai, a esposa na mãe. Né? Aquele filho que, quando ia trabalhar, ia para a escola, a mãe acordava 1 hora mais cedo para fazer o cafezinho. Aí casa, ela sai, ele sai para trabalhar e a esposa fica dormindo. Aí fica essa miserável, nem para levantar, para fazer um café para mim. Ela não serve para fazer. Minha mãe fazia. O Rogério, cadê ele? Está aqui? Você que está ouvindo? Eu vou falar, ele não está aqui? Está aqui? Ah, não, acho que não está escutando não, deixa eu falar então. Quando a gente casou, eu estava fazendo macarrão, ele ficava assim do lado. Minha mãe não coloca isso. Aí eu estava mexendo, minha mãe não limpa assim. E eu aguentando. Você passa a roupa assim, minha mãe passa de baixo para cima, e não de cima para baixo. Mas aquele ali eu ficava, meu Deus do céu, por que não casou com a mãe então? Porque sangue de Jesus está tão bom com a mãe, por que saiu de lá então para morar comigo? E aí até um dia que teve uma ministração, logo a gente se converteu, né? O pastor falou, não, foi exortar sobre essa questão, não procure sua mãe na sua esposa, né? Que aí ele falou, poxa, eu estou errando feio com a Gi, então, porque eu cobro muito, né? Tudo que minha mãe faz, como a Gilena faz. E eu era péssima para cozinhar, e uma vez também fiz minha parte, né? Quando ele falava também que minha comida não era tão boa, né? Não era boa não, minha comida era péssima, irmã. Para comer era só orando mesmo. E aí eu tive que também fazer o meu lado, né? Fazer a minha parte também, para ele não ficar sentindo falta da mãe dele no casamento. E nós vamos falar hoje um pouquinho das questões sexuais, das perguntas quentes que ficaram para o final. Sua pergunta será respondida. Com relação a ser solteiro, de você aproveitar seu tempo de bênção, Paulo diz, né, deixa eu ver se eu tenho aqui a tradução de como Paulo diz, que tem uma Bíblia chamada A Mensagem, que a tradução é bem de hoje, assim, a linguagem de hoje. Que ele fala que você tem que viver sua vida de solteiro tendo livre de qualquer complicação. Essa é mais ou menos a tradução. Não vou achar aqui, irmãos, mas depois outra hora eu passo para vocês.
que é longe de complicação? Quem é casado serve a Deus a menos do que um solteiro? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem é solteiro tem mais tempo para servir? Verdade, tem mais tempo. E por que não serve mais, então? Porque eu fico imaginando, gente, se eu não fosse casada hoje, não tivesse um filho, eu sei lá, acho que eu viveria todo final de semana aqui dentro da igreja e estaria lendo livro, e viajando e saindo, porque eu tenho essa liberdade, eu tenho esse tempo livre. Agora, quem é casado não pode. E você que é solteiro, que poderia aproveitar seu tempo para ser instrumento de Deus, poderoso, que pode sair durante a madrugada evangelizando, eu não posso deixar meu filho em casa e vou lá para falar de Jesus para um maconheiro. A não ser que eu não vou levar ele junto e nem posso deixar ele em casa. Agora, você que é solteiro, por que não vai lá na bocada e fala, ei, o que você está fazendo aí? Vai lá e assopra a cocaína do cara. Não, estou brincando, gente, não vou fazer isso não. Fica lá, acabou. Acabou, Satanás. Mão para trás. Não exagera, mas eu acho que você pode fazer algo parecido com isso. Chega lá na turminha que você conhecia lá, que você era da turma, chega lá, bate na mão do cara e aí, beleza? Suave, suave. Vamos bater um papo aqui então. Deixa eu contar como é que está a minha vida. E aí eles vão. E aí você tem uma oportunidade de falar de Jesus. Então você tem inúmeras possibilidades que os casados não têm tanto acesso e você pode aproveitar e na sua vida de solteiro. Amém? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Eu preciso de alguns voluntários. Deixa eu ver quem. Eu tenho os nomes aqui e aí já... Eu vejo aqui com quem que eu vou chamar. Diogo. Você tem cara disso aqui, mas não mostra ainda não, tá? Fica aqui. Sobe aqui em cima para mim, por favor. Hã? Eu preciso de um assistente agora. Pode ser, vem cá. É. Ela vai te ajudar, Rogério. Deixa eu ver quem mais, deixa eu ver quem mais. Você, de rosa. É. Essa da de rosa. Aqui. Menino, menino, menino. Vem cá. É, por favor. Segura o seu, não mostra não. Mulher bem bonita. Vem cá, Vanessa, por favor. Não olhe, irmão, vocês são crentes. Vem cá, João. João. Por favor. Vem cá, irmão. Você de óculos. Seu aí, aí. Você pode subir. Cadê o Moisés? Vem cá, Moisés, por favor. Corre, corre, corre. Júnior. Cezinha, acho que representa bem isso aqui. Esse é o último, tá, Cezinha? O Jefferson. Cadê o Jefferson? Pega a cadeira para os meus convidados, por favor. Cadeiras para eles, por favor.
Deixa eu ver só a ordem que está aqui atrás, para mim colocar isso na ordem certinho. Você é o último lá, Cezinha. Você, meu amor, aqui. É a primeira. Você é o primeiro. Conforme eu for falando, depois já passei a sua parte, você pode ir sentando, tá ok? Tá certo a quantidade de cadeiras aqui? Para as pessoas? Tá certo? Então vamos lá, primeira pessoa. Vira aí, por favor. Masturbação. Tinham várias dúvidas sobre masturbação. Vamos começar a trazer clareza? Levanta. Qual que é o grande problema da masturbação? Ela não é o ato em si, né, a carícia do genital, que está o grande problema. O grande problema da masturbação é o que vem antes. É a poluição que vem na mente. Porque eu acompanho célula de jovens, né? Eu tenho uma célula de jovens, acompanho jovens e a fase final, que é o casamento, e casados também. Eu nunca vi ninguém falar que se masturbou pensando no pezinho de couve. O pensamento é sempre para o outro lado, outra coisa. Então, eu vou falar aqui como evitar, como que acontece, de onde que vem. Então, deixa eu falar uma parte pura da masturbação, se é que pode dizer que tem alguma parte. Quem já viu falar de poluição noturna? Poluição noturna. O que é a poluição noturna? Isso acontece muito a partir dos 10 anos é quando acontece isso. O garotinho dorme lá, né, e pelos hormônios, pelo organismo, pelo funcionamento do organismo, ele tem uma ejaculação e tem um orgasmo. É pecado? É pecado? Não é pecado. Foi o corpo dele que eliminou aquilo ali. Pode ter sido através de um sonho, de qualquer outra coisa, mas ele não teve controle daquilo, não houve intenção dele. Ele não sentou lá, não pegou uma revista Playboy, entende? Então ele não teve controle. Isso se chama poluição noturna. Então, se algum jovem, ou você procurar, perguntar achando que que não pode vir mais à igreja porque teve uma poluição noturna, você tranquiliza o irmão e fala, ó, isso é normal, isso pode acontecer. Então, isso é a parte natural que acontece com o seu corpo. Agora tem um outro tipo de masturbação que é provocada. Só que o caso da masturbação é porque ela leva o vício. Isso vicia. E quando que acaba? Quando eu caso? Não. Eu já acompanhei vários casais que o marido, para conseguir ter relação sexual com sua esposa, ele precisa se masturbar. Ou ele precisa assistir algum filme, porque a masturbação, ela é... Né? E a gente fala masturbação, parece que só pensa em menino, mas hoje, sinceramente, eu não consigo discernir para vocês e falar se o número é maior entre meninas ou meninos, de todas as pessoas que eu acompanho. Então, hoje já chegou um número bem próximo, assim, porque antes era bem coisa de menino, hoje não é tão mais assim. Né? Então, da onde que vem, por que tem essa necessidade de você se tocar e de você chegar a um prazer? Ainda mais na vida cristã. Porque é uma coisa que ninguém vê. É um pecado que ninguém sabe. Porque eu duvido muito que alguém está compartilhando um com o outro o que acontece. Sabe até sabe, mas compartilhar um com o outro não compartilha. E aí, essa masturbação, ela leva uma prisão mental muito forte, de durar anos e anos. Né? Parece que, qual que é a mentalidade maligna da masturbação? Eu vou me masturbar hoje, vou me aliviar hoje, e eu vou aguentar ficar mais tempo sem sexo. E eu vou me conter. Isso é uma mentira do diabo. Quem é que usa droga? Cada vez que usa droga, diminui a vontade de usar ou aumenta a vontade de usar? E como qualquer outra droga, a masturbação, ela leva ao vício, a necessidade de você ter que fazer isso. Então, não significa que quando você casar e você ter o sexo, você vai parar porque agora você já conseguiu concluir finalmente. Você vai querer continuar, porque na verdade aquilo já virou um vício. É como droga, não tem nada que impeça mais você parar de usar. Seu corpo pede, seu organismo pede. Tudo que você lembra, tudo que você vê, você lembra isso. E você começa a desencadear outros problemas. Porque há problemas com a masturbação e com a imaginação das pessoas que todo relacionamento ela sexualiza. Vem 2 jovens aqui rapidinho. Bia, vem vocês 2, por favor, rapidinho. Então, eles 2 são grandes amigos. Amigos da escola. Ele acha que o cara é bacana. Como é seu nome? Eduardo. O Dudu é gente bacana, é gente boa. A Bia também é. E aí, vai chegar um momento que elas vão começar a enxergar que um é menino e a outra é menina.
Só que a Bia ela não vai conseguir ter uma amizade natural, normal, com o Eduardo, que, na verdade, a mente dela está tão poluída que todo relacionamento que ela se aproxima, ela já acha que o cara está afim dela ou que está afim do cara. Obrigada. Isso é sério, irmãos, isso é sério. Porque, né, há casos de pessoas que estão casadas e eles acham que todo mundo está afim dele, ou que ele está afim de alguém, porque ele não consegue mais ter um relacionamento normal com a pessoa. Então, só de pegar na mão, eu sabia que ele estava afim de mim. Sempre imaginei, a mão dele está macia demais hoje. E fato, parece, e a pessoa já cria na cabeça dela e sexualiza todo tipo de relacionamento. Ela não pode ter relacionamento com ninguém, porque ela vai sexualizar aquele relacionamento. E vive nessa situação. Isso pode ou não acontecer, mas que a masturbação ela vicia. Não adianta você querer fazer hoje achando que amanhã você não vai fazer, você vai fazer. E aí eu tenho algumas passagens bíblicas aqui para ter um respaldo bíblico. Em Mateus 5:8. Abra sua Bíblia, por favor. Vou chamar um profeta aqui para ler para mim. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora eu quero o próximo para ler para mim, 1 Coríntios 6,19. Agora vamos pegar um varão, né? Tem varão aqui, né, Tiago? Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, e qual possuis da parte de Deus, e que não sois vosso mesmo. Irmãos, na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente não acha nada ou quase nada para se referir à masturbação. Já procurei, fucei, já pesquisei, né, estudei, não achei nada. Então, algumas menções que algumas igrejas colocam, mas que ela não é tão... Eu não achei tanta verdade, porque há um caso de Onã, que foi pedido para ele ter uma relação sexual com a cunhada dele, porque o irmão tinha falecido, e além de ele ejacular dentro da mulher, ele ejaculou na terra. Mas ele fez isso porque ele não queria que a irmã tivesse filhos, e ele queria ser, né, herdeiro de tudo. Mas ele teve o ato sexual, então isso não pode considerar masturbação. Já no Novo Testamento, a gente tem um respaldo melhor. Porque no Novo Testamento ele fala sobre... Ele confirma que todo o seu corpo ele é santo. Então, todo o seu corpo. Né? A masturbação, você ativa o pecado na mente, né? E você ativa o prazer individual, sozinho, solitário, que isso sim Deus recrimina. Porque Deus, quando Ele criou o sexo, deixa eu abrir um parênteses nesse negócio de Deus criou um sexo, que às vezes a gente, será que, né, a gente pensa que Deus criou tudo, né? Criou os céus, a terra, criou os animais, criou Adão, e na hora de criar o sexo, Ele falou, vem cá, capeta, Satanás, vem aqui e cria essa parte aqui para mim, porque essa parte aqui eu não posso tocar. Essa parte aqui eu não mexo, porque isso aqui não é meu. Mas, Deus fez tudo. Quem criou o sexo foi Deus. E quando Ele criou, Ele não criou planejando que você fizesse sozinho. Ele criou com que você fizesse com outra pessoa. Né? Foi feito para ter a dois. E a masturbação, você não faz a dois, você faz a um só. Então eu quero levantar todos os pontos do porquê de não se masturbar. Fala, mas agora, eu estou viciado, já caí nessa tentação, estou resistindo, estou tentando levantar, é mais forte do que eu. O que eu faço? Vou falar para vocês o que eu oriento os meus jovens a fazerem. Fecha a janela e as portas
da sua alma. Como que eu faço isso? Né? Uma vez eu fui visitar um jovem da minha célula, da minha rede, e aí eu cheguei, tinha acabado de sair do culto, chegou em casa, ele, Big Brother. Vocês já viram como é que aquelas mulheres ficam no Big Brother? Eu fico imaginando que a Maria, a dona de casa, não vai para o Big Brother, só vai as cavalonas, né? Só as bonitonas. E aí o que está deixando entrar na alma dele? Lixo, entulho. E tudo que tem que sair. Como que vai querer sair sem entulho? No pecado, na masturbação. Porque ele instigou. Né? Eu tenho um ditado, se você não pode apagar um fogo, então não acenda. Você não vai conseguir apagar, não acenda. Então pode selinho, pode beijinho, pode bracinho na corte, pode não sei o quê, pode. Isso vai acender alguma coisa. E se acender, como é que você vai apagar esse negócio? Como é que você vai dar conta desse troço se você não pode terminar? Não pode concluir? Então você mesmo responde. Ah, só tem irmão que, de pegar na mão, beleza, aqui é a mão normal. Mas tem outro que já fica, canábria, aleluia. Já começa a sentir uns arrepios. Então se sente, irmão, não pega. Você conhece seus limites. Você conhece o seu corpo, já sabe até onde você foi. Então não vai. Sai daí que esse negócio vai dar enrosco para você. Então, será que tem mais alguma dúvida sobre masturbação que eu não tirei, meu Deus do céu? Que eu não falei? Eu acho que eu falei sobre tudo. É pecado o casal ter relação e assistir filmes pornô? Eu falei, né? Então tá resolvido. Irmãos, porque o sexo é para ser vivido a dois. Se você está assistindo alguém a fazer, não é a 2, é a 10. Então, esse negócio não dá certo, porque Deus criou para ser feito você e seu marido, desenvolver uma intimidade sua com ele e ele sua. Até porque eu não sei como é que mulher fica à vontade vendo seu marido vendo outra mulher fazendo lá. E, geralmente, essa mulher que você assiste, né, em relação físico, sempre está em vantagem, né? Bom, se eu gosto de um jovem, mas ele não sabe, e ele tem um cargo superior ao meu, e ele é seminarista, e eu tinha 16 anos, e ele 21, o que eu posso fazer para gordo? Vai guardar meu coração, deve ser, meu Deus, eu preciso de um assistente para interpretar o que está sendo escrito aqui, porque o negócio é feio. Acho que eu entendi. Se a pessoa é superior e... Como é que fica? Posso fazer conta com a pessoa que é superior? Então, e você tem que ajustar com o pastor e com o discipulador. Pode acontecer? Pode. Mas você que está um nível espiritual acima, você sabe que aquela pessoa ali, ela pode se tornar uma pedra de tropeço. Você está rumo lá a uma reunião de discipulador, você vai deixar a esposa em casa porque ela não pode participar, até porque ela nem fala a mesma linguagem que você? É complicado. Eu já volto para vocês. Estão cansados? Na boa aí? Segura? Pode sentar então, filho. Na lua de mel, já posso com o meu marido? Já posso fazer sexo com o meu marido? E se tiver vergonha, o que eu devo fazer? Se você pode fazer, filho, dia e noite, de cabeça para baixo, o que você quiser. E se tiver vergonha, o que eu devo fazer? Deixa eu abrir um segredo aqui da minha célula. Eles vão bater depois, tenho certeza, quando eu estou contando as coisas deles, vão me matar. Eu falei para eles, né? Eles são todos teens. E eu falei para eles que todos eles, as meninas que se propuseram, na verdade, né? No dia da sua lua de mel, no grande dia, para eles me ligarem, e eu vou fazer uma oração abençoando. As meninas, elas mesmas fizeram essa ideia, eu adorei, eu falei, então vamos para a célula inteira, então. O dia que eles forem casar, se eles estiverem morando em outro estado, em qualquer outro lugar, mas nós fizemos ali um pacto naquele dia, que eles teriam que me ligar ou ligar para os pais. Falar, pai, agora que eu estou tendo a minha primeira relação, eu preciso da sua bênção. Quem tem coragem de fazer isso? Quem acha que tem coragem de levantar a mão? Pode levantar, Sheila, você vai ligar. Você não tem outra opção. O resto não tem coragem de ligar nem para o líder? Não tem coragem? Hã? Não, ou por líder ou para os pais, gente. Quem tem coragem de ligar aqui? É uma bênção de Deus. Você teria coragem de ligar assim, ó, uma pessoa barbada já. Cezinha, é agora, você vai me abençoar aí? Eu falei para os meninos, vocês que têm que ligar, porque imagina a adrenalina na veia lá. Eu vou orar porque o fogo do Espírito Santo incender aquele lugar. Antes do amém já está, eita Deus.
Já terminou o negócio já. Mas eu fechei isso com a minha célula. Né? Eles vão ter vergonha? Claro que vai ter vergonha. Mas eu duvido, depois de uma oração poderosa lá, vocês não vão desligar o telefone já pronto para o negócio acontecer. Vai ter vergonha, isso é. Fogo do Espírito vai descer nesse dia. Mas isso é lindo. Quem já leu o Raul da Corte aqui? O livro Raul da Corte? Quem não leu, leia. Mais rápido possível. Há uma história lá no livro que a menina, que o pai chama a menina, conversa com ela, fala, filha, quando você for se relacionar com alguém for, né, querer se aproximar de você, você vai entregar esse cartão para ela, para ele falar, você vai falar com o meu pai. E aí está o telefone do líder e do pai. E a menina, então tá bom, pegou o cartão, ficou, passou um tempo, encontrou um garoto lá, achou que estava dentro das características do perfil e falou, meu pai mandou te entregar. E aí entregou. Isso já, o menino já tinha manifestado interesse, já estava alinhado, ela estava concluindo ali. Entregou. O cara falou com o pai abençoou o relacionamento de corte. 1 ano e meio depois, eles casaram. E aí, no dia dessa conversa com o pai orientou. O dia que um homem quiser falar com você, quiser se relacionar com você, minha filha, você entrega esse cartão. Mas se algum dia algum homem querer te levar para a cama, eu quero que, pode ser a hora que for, pode estar dormindo, pode ser de madrugada, pode ser de dia, você me liga na hora, que eu vou resolver esse problema para você. E ela, então tá bom. E aí, ela casou bonitinho, pôs véu, né, fez tudo que ela queria. Chegou no dia dela casar, na lua de mel, ela foi para o banheiro e falou, pai, e já com a voz trêmula querendo chorar, então, lembra quando você falou que se um homem quisesse me levar para a cama, eu tinha que te ligar? Eu estou te ligando, porque há um homem fora querendo me levar para a cama. Quando eu li isso, eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu falei, meu filho vai fazer isso. Eu já comecei a orar porque o Dudu fizesse isso comigo também, que ele vai ter que me ligar pedindo a minha bênção. Isso é lindo. Isso é fruto de quem viveu um relacionamento santo, entende que ele está fazendo não é errado, que ele fez debaixo de princípios, de conceitos, de moral, de valor, né, debaixo das bênçãos do pai, do líder. E ela ligou. Por que para ela não era vergonhoso? Porque ela sabia que o que ela estava fazendo não era errado. Porque a concepção dela, eu estou fazendo a coisa certa na hora certa. Então ela não tinha o porquê ter vergonha. Né? Eu vou falar para meu pai, e o pai dela, né, fez uma oração chorando e abençoou. Você vai abençoar sua filha, Rogério? Você vai abençoar sua filha na primeira relação sexual? E você, Cezinha? Encara? Imagina o pai, você ligar, toma vergonha na cara, menina. Puf, desliga. Isso é meu pai. Mas aí você tem 2 opções. O líder, o discipulador, o pastor e o pai. Não é possível que dessas 4. Você vai orar. Eu imagino o pai procurando palavra para orar nessa hora, né? Acho que ele fica, mata esse circunciso agora. Que quer fazer isso com a minha filha? Não, acho que deve entender clareza do chamado de Deus. Segundo tópico é... O negócio vai esquentar. Sexualidade. Que pode ou não pode no casamento? Rola tudo? Pode tudo entre 4 paredes? Pode? Quase tudo? Rogério falou aqui, né? Há 2 princípios, pode sentar. Há 2 princípios aqui para ser ferido. Se ferir a palavra de Deus, não pode. Se ferir a consciência do seu cônjuge, também não pode. O que é ferir a consciência? Vamos para um exemplo prático. Me perguntaram, sexo oral pode? Se olhar na Bíblia, né, vamos procurar um versículo que fala você tem que fazer. Você procura na Bíblia inteira. Não há nenhum versículo que fale você pode fazer. Então vamos procurar um versículo agora falando que não pode fazer. Você procura lá, tu também, você não vai encontrar. Então, se Deus falou, não se pronunciou, né, nem proibiu, não restringiu, nem liberou, então agora vamos para a segunda pessoa. Quem é a segunda pessoa que pode liberar? O cônjuge. Aí você vai falar para o cônjuge. Não, aí não pode não. Aí eu não quero. Aí, meu camarada, o negócio é pecado para você. Que se você fizer, é pecado. Se a pessoa que está fazendo isso para o seu marido, se obrigada, ela está pecando. Se o marido força ou a esposa força, ele está pecando. Agora, se os 2 liberam, aí, meu filho, é festinha, só festa. Você vai que vai. Agora, sexo anal.
Não pode por quê? Hã? Por que não é lícito? Não. Porque só pode sair e não entrar? Não, isso não é conceito. A boca você fala e você come, não tem nada restringindo. Sabe por que eu estou perguntando para vocês? Porque chegará momentos que pessoas vão te confrontar, pessoas vão pedir, e você tem que ter formado na sua identidade, no seu caráter, por que não? Não, por que não? Não, porque por isso. Quando você tiver isso claro dentro de você, é fácil dizer não. Então, quem já viu falar de Sodoma? Sodoma e Gomorra. Sodoma, já viu falar, né? A terra que Deus destruiu. Duas terras, né, que Deus destruiu. Sodoma, poucos sabem disso, mas ela foi destruída porque havia perversão sexual. E sodomia, significa coito anal, contato anal. E Deus destruiu uma terra por uma atitude dessa. Agora, você imagina, se Deus destruir uma terra, o que acontecerá com o seu casamento? O que vai acontecer? E, irmão, vocês vão escandalizar se eu abrir mais aberto assim, escrachar? Eu vou pegar os meus mais velhos, né? Você vai me escandalizar, Cezinha, se eu abrir mais o jogo? Eu tenho que respeitar os mais velhos, né? Então, quer saber. Se você tem um playground para brincar, um play center, o Hop Harry para você brincar, por que você vai brincar na fossa? É ou não é? Quem aqui preferia brincar na fossa do que no playground? Do que no Hop Harry? Quem escolhe brincar? Você vai se divertir, tirar o dia com a família? Não vamos hoje vamos nessa fossa aqui, ó, é mais funda. Dá para dar uns mergulhos aqui, ninguém escolhe. Isso é a concepção, é a visão de Deus entre o sexo oral e o sexo normal. Né? O sexo anal ele é proibido, né, na questão lá dos sodomitas que já foram destruídos, acabou com a terra por conta de uma prática. Os sodomas eles tinham vários outros atributos que os negavam, que foram reprovados. Mas essa é uma delas. Os sodomitas, tanto que em Romanos, em 1 Coríntios 6,10. Abre rapidinho, já me entrega a Bíblia. Abriu. Quem vai ser o profeta agora dessa vez? Não erreis, nem os devassos, nem os idolatras, nem os adultérios, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É claro que Deus, ele é abominável diante dos olhos do Senhor o sexo anal. Então, se algum já teve, ou alguém vai te procurar, você tem uma palavra de Deus e uma afirmação. Você pode ir lá na palavra de Deus, que Deus te respalda disso aqui. Fala, olha o que Deus fez com essa terra aqui por conta desse pecado, irmãos. Então, isso vai destruir a sua vida, vai destruir o seu relacionamento, vai destruir a sua alma, porque isso é sujo. Agora, eu vou trazer um outro âmbito aqui, fora o espiritual. Né? Se você for conversar com médicos, né? É urologista, médico de homem, meu Deus, como é que chama? Urologista, né? Se eu for conversar com ele sobre a questão do sexo anal, o sexo normal, o sexo vaginal, esse sexo ele não destrói. Você pode fazer de noite, com controle, claro, mas esse não vai destruir nem a sua alma, nem o seu corpo. Com moderação, né, irmãos? Mas não destrói. Agora, o sexo anal é comprovado que faz mal à pessoa. Tanto que recebe quanto que faz. Principalmente a que recebe. Né? Porque, imagina, é um canal de saída de muita bactéria, de muita sujeira. E aí você está devolvendo de novo essa sujeira para o seu organismo. Tudo de volta. Então, ele faz mal, traz doenças sérias. Né? Eu tinha um amigo homossexual que ele falou que tinha que fazer lavagem de tempo em tempo. E ele sabia que ele teria sérios problemas por conta disso. Então, você tem um respaldo aí científico, médico, e tem um respaldo bíblico. Então, eu acho que não tem nenhuma dúvida para, né, te convencer, te mostrar, e que o Espírito Santo te convença que essa prática ela é abominável diante dos olhos do Senhor. Tem algum outro tipo, tem alguma dúvida? Vocês não vão querer perguntar, né? Vou ter que pegar os papeizinhos.
sobre essa questão da sexualidade? Um homem e uma mulher crentes, convictos. Um homem e uma mulher crentes, convictos, que não vão cair, podem sair sozinhos com um irmão ou com um amigo? Minha irmã, como é que você tem essa convicção que você não vai cair? Porque a Bíblia não dá essa convicção a nós. O pastor Aloísio, ele não consegue garantir que ele não vai cair. Ele se prepara para isso, ele se reserva para isso, né? Ele trabalha para isso. Mas nenhum de nós temos essa garantia que a gente não vai cair. Não existe. Eu, quando era mundana, eu nunca fui namoradeira. Nunca tive problema com relacionamentos. Mas eu acho que eu tive 2 ou 3 namoros. Assim. Eu sei que para o padrão de hoje isso não é tanto, né? Sei que não é certo diante de Deus. Mas eu engravidei antes de me casar. E eu tinha convicção, né, que a minha vida seria certinha, eu ia casar certinho, e eu caí. Todo mundo pode cair. Não há essa garantia do Senhor sobre nós que nós não cairemos. Mas, se você acha que você já está fortalecido, já avançou o seu estágio de coach, não está lá no início de amizade, né, e se o seu líder acha que você e a outra pessoa, junto com ele, vocês podem sair, se ele liberar, amém. Mas se já no comecinho... A Giclânia falando aí, irmãos, é sempre bom, ela está citando muito versículo. Aí nada melhor do que você se basear na própria palavra de Deus. E a palavra de Deus, Paulo nos adverte dizendo que aquele que está de pé, cuide-se, para que não caia. Então é interessante a gente sempre se basear em cima da palavra, e é isso que a Giclânia está fazendo comentário aí para os irmãos. Ok. Quando já está casado, a masturbação com o pensamento na sua esposa, viajo. Já se entrega, né? Irmãos, se você pode sonhar que você vai ganhar na loteria, é bom um sonho desse? Pode ser, para quem joga. Agora, você ter de fato o dinheiro ali, qual que é o melhor? Alcançar o dinheiro, certo? Então meu sonho é ter um Veloster vermelho. É lindo esse sonho. Qual que é o melhor? Eu sonhar ter esse carro ou ter esse carro, meu Deus? Ter o carro. Para que eu vou querer me masturbar se eu tenho uma mulher ali, meu Deus, que pode fazer muito mais? Né? Vai sair da imaginação, vai para o ato prático. Então você não tem o porquê você fazer. Não, mas eu não consigo, eu estou no estágio de vício, eu preciso da masturbação. Você precisa se arrepender. Buscar diante do Senhor, procurar o seu líder, né? Isso é um processo, não é uma coisa que você vai orar hoje e amanhã você já está livre, não é assim. Você precisa de um acompanhamento, você precisa se abrir para a sua esposa, porque não pode haver segredo entre você e ela. Então você vai se abrir e falar para ela, eu tenho esse problema, preciso que você me ajude, né, com relação a isso. Então ela vai te ajudar no que você vai assistir, no que você vai falar. Porque jovens, até os comentários maldosos, piadas que lembram sexo, isso é porta para a sua alma. Eu com a minha cela, a gente brinca demais, minha casa desmonta. Quando o Rogério chega lá, ele fica louco. Porque é muita bagunça que a gente faz junto. Mas a gente não entra em assunto de sexo, de coisas que possa lembrar sexo. Né? Porque agora, eu vou instigar algo agora aqui, desnecessário a eles. Não tenho por que falar disso com eles. Né? Outra coisa que eles sempre me perguntam, né? Eu posso orar agora pela minha corte? Eu tenho só 14 anos, mas eu já tenho um sonho lindo de me casar. E eu posso orar hoje? Irmãos, se a gente for olhar pela palavra de Deus, Adão, Deus criou ele lá, né? Vai lá, põe nome nos bichos. Aí Adão foi lá pôr nome nos bichos. E ele via lá o porco com a sua porca. O touro com a vaca. Tô certo? É touro com vaca, né? Touro com... É boi? É boi com a vaca? Então, tem o boi com a vaca. Vê o galho e a galinha. Será que ele ficou, oh Deus, cadê a minha parceira? Todos andam em 2, só eu estou sozinho. Coitadinho de mim, né? Oh, pobre de mim. Você vê alguma passagem na Bíblia falando sobre isso? Quem já leu Gênesis aqui no comecinho, que já viu? Alguém já viu aqui? Adão reclamando para Deus porque era sozinho? Não? Então, por que Adão não reclamava? Não havia essa indagação dentro dele. Mesmo ele vendo todos os bichinhos lá juntinhos, né, um com o outro, Adão não reclamava. Porque Adão era feliz. Adão morava no Éden. Não tinha motivo para ele estar triste.
Ele nem sentia necessidade. Deus que enxergou uma necessidade de fazer uma cônjuge para ele. Deus percebeu isso. Então pode ter certeza que quando Deus perceber que você, Marquinhos, precisa de uma pessoa, Deus vai colocar, vai te mostrar essa pessoa. Então quando Deus quiser que você conheça a pessoa e achar que é a hora, Bia, Ele vai te dar essa pessoa. Então você não precisa estar desesperado orando isso hoje, porque não há ninguém melhor para entender as nossas necessidades do que o próprio Deus, quem nos criou. Então eu posso orar por isso? Pode. Eu não acho que tem que sofrer por isso. Casamento é um sonho que nasceu no coração de Deus para nossas vidas. Mas esse sonho você não precisa de esquecer hoje para viver esse casamento amanhã. Porque eu vejo aquelas meninas, né? Que menina já cresce brincando com boneca. Então ela vive em função, preciso me casar. Tenho que me casar. Meu sonho é vestir um vestido de noiva. Meu sonho é isso. E o homem já é mais desprendido disso, né? No meu caso, o Rogério era o inverso. Eu não queria me casar de jeito nenhum. E ele sonhava entrar na igreja, ver esse negócio. Mas isso é uma coisa rara. Geralmente esse é sonho de mulher. E isso, de uma forma, ela é negativa. Porque menina que vive crescendo, achando que casamento é o grande sonho para a vida dela, ela não vive a sua vida. Ela vai viver a vida toda, eu preciso de um marido. E o primeiro bocó que aparece na vida dela, desdentada, ela fala, é esse. Vou me casar. Esse é para a minha vida. Porque o sonho dela foi esse a vida toda. Quem sonha e só vive pensando nisso, só quero isso, não vive o hoje. Pastor Washington, nosso paizão, sempre falava uma coisa, que nós temos que viver com os pés no presente, mas os olhos no futuro. Então eu falo que eu tenho que viver aqui, andando aqui. Aproveitar o que está aqui. Eu vou curtir meu relacionamento aqui. Eu vou ser feliz aqui. Eu vou fazer curso, eu vou estudar, vou ser bem-sucedida. Né? Eu tinha esse pensamento quando eu era jovem. Eu estudava muito. Acordava de madrugada para estudar. Né? E aproveitei a minha vida de adolescência muito bem. Tudo que eu podia aproveitar, eu aproveitei. Mas sabe qual é a mentalidade do diabo? Se você não namorar, se você não conhecer outras pessoas, se você não beijar, como que você sabe se o sexo vai ser bom? Quem já ouviu falar isso? E se você casar e você não gostar? Deixa eu falar uma coisa aqui por experiência própria, experiência de ministério. Eu nunca vi ninguém falando assim, que a minha experiências sexuais antigas somou na nova relação sexual. Foi beijar e não sabia beijar. Isso não existe. Quem Deus te criou, quem Deus planejou para você é o seu encaixe perfeito. Esse é um problema, essa é uma dúvida que não precisa existir no seu coração. A sua experiência sexual anterior, de nada vai acrescentar na sua vida sexual, conjugal com o seu marido. Até porque não existem pessoas iguais, então o que aquele outro gostava, o seu marido não vai gostar. Então você vai estar tentando agradar outras pessoas, tudo menos seu marido. E sabe por que muitas mulheres na vida conjugal vivem uma vida privada, restrita? Porque tem a mentalidade de achar que o que ele está fazendo é errado. Já vi mulheres, né, um dia me chamou para sair com ela para ir no shopping, para comprar uma lingerie. Eu falei, vamos, então, acho bacana isso aí. Para o seu marido? Não, é porque eu vou no ginecologista. Como assim, irmã? Você usa um negócio desgarçado, cheio de bolinha furada para o seu marido, e você compra uma lingerie nova para o ginecologista? Mas eu não vou mostrar, minha calcinha está muito velha, não vou me apresentar daquele jeito. Aí no ginecologista quer colocar um negócio mais bonitinho. Irmão, pelo amor, eu fiquei pasmo, falei, não, mas pelo amor de Jesus. Aí expliquei, né, mostrei. Mas a sexualidade dentro do casamento, já dentro do período do casamento, né, será que está muito cedo para falar sobre isso? Meu Deus, eu estou instigando alguma coisa fora do horário? Meu marido está só me apressando. Vamos para o próximo passo. Alguma dúvida sobre sexualidade? Vocês queiram tirar a dúvida de alguém? Falaram aqui de uma dúvida muito interessante. Sobre fantasia sexual. Né, sobre a questão de colocar apetrechos para ter um relacionamento com sua esposa ou com seu marido. Eu vou dar uma opinião minha. Se é minha, você pode ouvir e depois jogar fora. A opinião é minha. E eu vou trazer um exemplo. Né? Eu tenho um casal de amigos meu, que a esposa tinha um baú grande, assim, só de fantasias. De zebra, de policial, de tudo que era coisa ela tinha. Eu não lembro mais o que tinha, mas tinha muita coisa lá. E chegou um certo momento que eles foram viajar e ele falou que ficou doido dentro do avião. Ele falou para ela. Ela falou, mas por quê? Ela falou, porque o dia que você colocou a fantasia de aeromoça lá, o dia que eu vi uma aeromoça de verdade, aquilo também me excitou. E ela foi falar, eu sou burra, né? Porque é o que eu fui fazer.
Achando que estava esquentando, na verdade eu estava acabando, destruindo. Enquanto eu acho que estava construindo, estava chutando, destruindo todo o casamento. Então, assim, vamos ter bom senso. O que você vai poder fazer, esposa ou marido, que vai te deixar muito mais atrativo para ele? Porque o sexo começa pelos olhos. Então, uma lingerie, é um perfume, é uma loção, né, é uma roupa que você vai colocar, né, é uma roupa mais extravagante, não está saindo da sua personalidade. Continua sendo você mesmo. Agora, se você trabalha de fotógrafo e vive se vestindo de bombeira, não é você. Ele está tendo relação sexual com uma bombeira, não é com uma fotógrafa. E o dia que ele vê uma bombeira, ele vai falar, meu Deus, imagina se com uma de verdade como que deve ser. Se eu fiz com uma que é fotógrafa, que finge ser bombeira, já foi assim, imagina como que é de verdade. Então, irmãs, né, isso pode levar a destruir o seu casamento, mexer com a imaginação do seu marido, mexer com coisa que está quieta, que você não tem que mexer, coisa que é errado. Agora, tem coisas que você tem que fazer sim. Também você botar aquelas camisas de deputado, que o marido dorme com você e acorda com a presidente Dilma, isso não vai te fazer bem. Aquela camisa de estampadona, não, pelo amor de Deus. Então, se vista decente para dormir. O jogo estava levantando aqui a questão do motel, né, e do sex shop. O motel, né, ele é um lugar já criado, né, construído para destruir relacionamento. Porque quem vai lá? Pessoas que traem, pessoas que fornicam, fazem sexo antes do casamento, né? Pessoas que não, porque assim, quem tem aonde fazer sexo, um casado, não precisa ir para outro lugar. Quem recorre ao motel? Meu pai e minha mãe não podem ver quem está fazendo. Vamos para lá, então. Vamos lá para aquele lugar fazer. Né? Minha mulher não pode nem me sonhar que eu estou fazendo isso. Então vamos para um lugar mais reservado. Vamos para o motel. É lugar de pecado, é lugar de abominação. Então lá, aonde tem só pecado, vai haver o quê? Demônios. Pecado. E aí você vai levar sua esposa, o seu marido, o seu casamento que é santo, que é guardado, a expor na frente de demônios? Ou você não vai chegar lá orando no lugar antes? Orando na porta, orando em cada quarto. Você não vai fazer isso. Então não exponha o seu casamento a riscos. Sex shop é a mesma coisa. Vai levar uma outra imagem que não é você. Amém? Rafael, vira aí, por favor. Olha, toma posse, hein? Esta noite, santidade. Pode sentar, irmão. Pode sentar, irmão. Santidade está mais que claro. Porque deixa eu explicar uma coisa aqui, irmãos, para vocês. Isso aqui, só para encolher as pernas, por favor. Isso aqui que a gente está passando aqui, trilhando. Vem aqui, marido, por favor. Tem que chamar um homem mais bonito, né, para fazer isso aqui. Então, isso aqui é o caminho de todo vencedor. É o caminho por onde nós vamos passar. Esse caminho que eu estou falando aqui para vocês se chama corte. O que é o corte? É um caminho que eu saio do estado vermelho lá do farol, que eu vou passar pelo estado amarelo, que é a corte, que agora eu estou autorizado a ir com alguém, mas com atenção, com cuidado, até chegar no estado verde. Então, esse é o caminho do vencedor. E corte é apenas isso. Não relacione com namoro, não relacione com qualquer outra coisa que o mundo te apresente. É simplesmente um caminho que Deus nos deu para seguir, para não ter nenhum risco de cair daqui e quebrar a cara, né? Nenhum risco de sair do caminho, sair entre aqui, porque é uma barreira. Se eu passo por ele, minha única opção é ir para frente, é prosseguir, é avançar, é chegar lá onde Deus quer que eu chegue. Né? Então, se Deus quer que eu chegue no casamento, eu vou chegar, porque eu trilhei o caminho do vencedor. Então, todos esses tributos aqui não só acontecem com quem é profano, acontece com quem é separado, acontece com quem é santo. Então, meu marido que é santo, ele vai chegar no momento aqui na puberdade dele, que hoje você tem 14 anos, né? Vai chegar um momento que a masturbação vai bater na porta dele. E aí, se tiver palavra de Deus, né, dentro dele, se tiver verdade de Deus dentro dele, se tiver poder de Deus dentro dele, se o Espírito Santo de Deus estiver dentro dele, ele vai conseguir passar. E aí ele avança um passo. Aí chega na segunda fase, que é a sexualidade, porque ele vai ter de contraponto ao mundo. O mundo fala, seus hormônios estão à flor da pele, você precisa se aliviar, você precisa conhecer o sexo, você precisa beijar, você precisa conhecer o mundo, mas ele fala, não,
eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço o poder de Deus. Eu vivo num caminho que não posso olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque não vai dar certo. Então eu sei aonde eu posso, onde eu não posso. Sexualidade na minha vida, mas vai ser no tempo certo, debaixo de bênção, debaixo do poder de Deus, debaixo da aprovação. Amém? Aí ele avança um caminho, e aí ele detecta lá que para os 15 anos de idade, desde quando ele se converteu, ele tem um caminho de santidade. Mas ele tem um confronto na mente dele, com os 15 anos, que é o momento que ele fala, o que é ser separado e o que não é, meu Deus? Porque como que eu vivo no mundo e eu não posso ser do mundo? Então, assim, tem um exemplo de um barco. Um barco, ele é projetado para viver aonde? Sua função dele. Qual que é a função do barco? Está sobre o mar, certo? Então, para ele, a função do barco normal é estar sobre o mar. A sua função normal é estar no meio do mundo. Você tem que estar no meio do mundo. Sua escola não é convertida, a sua rua não é convertida. Sua família possivelmente possa não ser convertida, mas Deus te projetou para você estar lá no meio deles. Agora, o que acontece se a água entra no barco? O que acontece se você se relaciona com as pessoas que estão no mundo? Você se afunda. O que acontece se eu namoro com quem está no mundo? Afunda. O que acontece se eu experimento a relação sexual? Então, o barco dele, ele só continua invicto ali, o propósito natural, o projeto dele é estar sobre as águas. Se a água entra dentro dele, já era, o barco afunda. Então, se o Rogério aceitar as coisas do mundo, e ele não for separado, ele vai afundar, ele vai cair. Porque não foi para isso que Deus planejou. Deus planejou para ele estar sobre a água. E sobre a água ele deve estar. Então, você deve ter amigos mundanos? Você vai se relacionar com amigos mundanos? Sim, só se você não viver na bolha. Você não vive numa ilha. Então você vai ter amigos mundanos, você vai ter família mundana. Você tem que tomar a armadura de Deus, a proteção de Deus, para mim passar por tudo isso e falar, eu venci. Chegar lá no verde e falar que nem Paulo falou, eu combati o bom combate, guardei a fé. Então acho que quando você chegar no seu casamento, lá de que você for no casar, você fala, eu combati o bom combate. Porque é um combate a sua vida, sua juventude. Passar por tudo isso e resistir tudo isso. Amém? Quarto, perdão. Vira aqui, pode virar aqui só para eles verem, depois você vem na frente. Só vira aqui. Obediência. Não, mas já sei que eu preciso obedecer. Isso é claro para mim. Irmão, se você seguir tudo, consegue vencer a erupção que está dentro de você, consegue vencer os hormônios, já conseguiu entender o que é sexo para você, já sabe o horário. Mas se você não tem nato dentro de você, que a obediência é um caminho de bênção de Deus para a sua vida, você vai ficar patinando. Você não vai usufruir tudo que Deus tem para você. Ontem a gente ouviu o pastor Marcelo falando na conferência, quem aqui já viu um traficante viver muito? Falar, morreu de velhice. Não existe. Porque o mandamento que Deus dá com promessa é honrar o teu pai e tua mãe e você viverão muitos dias. E isso, imagina, se você vive muitos dias, o que dirá da sua esposa? Seu casamento também está incluído nisso. Deus, quando abençoa você, abençoa seu marido, abençoa seus filhos. O que aconteceu com Noé, quando Deus incluiu ele na promessa? Foi só ele que foi salvo? Toda a sua família. E isso, irmãs e meninos, preste muita atenção. Quando você for se casar, quando você for escolher alguém lá, verifique se essa pessoa, ela honra e obedece aos pais. Você imagina a mãe do Rogério, minha sogra, seja o que for, é minha sogra. A dona Flávia, minha amada sogra. Santa. E santa sogra. Se o dia que eu conhecesse o Rogério, isso era um padrão meu. Se ele não colocasse a mãe dele como prioridade, a gente era do mundo, então para ele, a primeiro dele tinha que ser a mãe, priori dele. Se ele não respeitasse a mãe dele, que fez tudo por ele, que daria vida por ele não conseguisse ter gratidão e respeitar a mãe dele, que dirá eu que cheguei hoje na vida dele que não fiz nada por ele ainda? Então, um filho ou uma filha, que se você vê que há desrespeito com o pai e com a mãe, que tem todos os motivos do mundo para ser grato, independente do que ele já errou com você, mas foi quem te concebeu, te colocou no mundo, você tem tudo para ser pelo menos grato a ele, e você vê o seu companheiro respeitando, avalia bem se ele é um homem para a sua vida. Porque você vai viver um casamento onde você nunca vai agradar esse homem. Porque a mulher que já fez tudo por ele não consegue ser grato, veja lá com seus pais.
Então, isso é um grande quesito para você avaliar se a pessoa é ou não é a pessoa certa. Vanessa. Dalilas. Sansão, que era um nazireu, tinha um voto desde o ventre, que não podia beber vinho, não podia encostar em morto e não podia cortar o cabelo. O que traz para hoje? Você que é nazireu, não pode se envolver com as coisas do mundo, não pode se envolver com os prazeres do mundo. Você é separado, você não pode ser mais igual a ninguém. O Senhor vai liberar Dalilas no seu caminho. Presta atenção aqui, irmãos. Quem são Dalilas? É aquela mulher formosa, ou é aquele objeto que você tanto quer, que te rouba da presença de Deus. Então, se você começou a se interessar por alguém, a gostar de alguém, mas você pensa mais nela do que em Deus, na hora de orar você está pensando nela, você acorda pensando nela, ou nele, né? Você vai orar, você está frio, e você dá Dalila para a sua vida. É uma mulher, é um objeto, é alguém que o diabo está te oferecendo e fala assim, ó, eu não quero que você chegue lá na bênção, então você vai parar aqui, sua vida acabou aqui. Porque, irmãos, você pode ser, né, pode ser que você caia durante esse caminho. Pode ser que aconteça uma masturbação. Pode ser que aconteça, você desobedecer seu pai um dia, isso pode acontecer. Mas deixa eu te trazer um refrigério sobre vocês, jovens. Deus não exige perfeição de você. Ele não busca perfeição em você. Deus busca em você progresso, avanço. Eu caí, mas eu levanto. Eu estou mal, mas eu vou. Eu não quero, mas eu vou fazer. Meu líder pediu, mas eu vou. Eu não quero ir para a célula, hoje não estou com vontade, mas eu vou para a célula. Eu vou para o culto. Essa pessoa não é para a sua vida, então tá bom. Eu rejeito da minha vida. Seu líder falou isso, não sai daí que não presta, então eu saio. Porque eu quero crescer. Não significa que você não possa cair, não significa que você não possa errar. Significa que Deus quer que você levante, olhe para frente e fale, eu vou conseguir chegar. Amém? Estão desanimados, irmãos? Levanta aí, se ajeita na cadeira aí que você consegue. Moisés, que seja aprovado por Deus. Chegar um momento que... Isabela, levanta aí, por favor. Que a Isabela vai me procurar e falar, vou fazer corte com quem que está da minha rede aqui, meu Deus? Com a Laontes, que é da minha corte. Ela vem falar comigo, já pediu a minha bênção, já pediu a bênção dos pais, o pai já liberou, e ela vai falar para mim, posso? Eu vou avaliar a vida espiritual, eu vou avaliar a vida natural, o relacionamento que ela tem com os pastores, com líderes discipuladores, e quando ela for falar, ó, não tem nada que te impeça de você ter um relacionamento a dois, porque você é tão feliz hoje como Adão, né, você é tão bem resolvido com a sua vida, que você pode fazer outra pessoa feliz, mais feliz. Então, Isabela, você está aprovada hoje para contribuir e fazer a outra pessoa muito feliz, porque você já é bem resolvida sexualmente, financeiramente, você trabalha, você tem alguma coisa querendo da sua vida. Então, hoje você é aprovada para se relacionar com alguém. Esse selo de aprovação, irmãos, faz toda a diferença no relacionamento. Toda a diferença no relacionamento. Eu vivi desde o começo muito feliz com o Rogério, mas a nossa felicidade de fato foi estabelecida quando os pais deles aceitaram o nosso relacionamento. Porque a mãe dele não aceitava. Era do mundo, não é do mundo, né? Não entendia os princípios, perseveramos, levamos diante do Senhor, mas quando ela me aceitou, reaceitou meu filho, nossa família, a gente viveu outro tipo de bênção. A gente viveu outra história. Porque agora nós tínhamos o selo da aprovação total. Você está se preparando para a sua aprovação total? Não é parcial, irmãos. Não é só se você obedece o seu pai e sua mãe. É tudo. É um caminho. É uma trajetória. Você tem que vencer luta a luta para chegar na sua bênção. Amém? Diogo. Firme e constante. Né? Eu vi um exemplo essa semana que é muito bom. A questão da torneira que pinga. Né? Parece que uma torneira pingando não é nada. Uma gotinha aqui. Mas põe um balde lá e deixa alguns dias. Aquilo ali enche o balde. Imagina para quem está com muita sede e quer beber muita água. Aquelas gotinhas que pingou ali a vida toda, você vai se esbaldar. Então você pingou a vida toda ali, né? Cada coisa foi uma gota. Quando chega no final, rios terão dentro de você. O poder de Deus terá jorrado dentro de você. Né? Você foi firme e constante todo o tempo. Não há mais nada que te pare. Porque não há nada mais poderoso do que a perseverança e a constância. Tem coisas no seu começo da sua vida cristã que vai te resistir. Mas tem coisas que de tanto você dizer não ao diabo, ele não vai mais bater na sua porta. Você já resistiu muitas vezes. O diabo vai falar, já tentei tanto com ele. Já apresentei várias garotas,
várias tchucas aí do funk, já não tem roupa mais curta que eu possa apresentar para ele, não tem mais corpo bonito que eu tenho para apresentar a ele, desisto. Eu vou tentar outra área agora, mas essa área aqui ele já venceu comigo, não tenho poder. Isso é a constância. Então você tem que ser constante todos os dias. Amém? E finalmente, nós temos a bênção de Deus. E quando que nós seremos aprovados para termos a bênção de Deus? Essa bênção pode ser de várias formas, irmãos. Pode, obrigado. Então, para mim chegar aqui na bênção de Deus, há muitas coisas, não só o casamento, porque tem pessoas que eu sei que nem sonham com casamento, mas tudo que Deus tem o melhor para você, né? A vontade que é boa, perfeita e agradável, ela tem um caminho, ela tem uma trajetória. Você tem que passar um a um para conseguir vencer. E aí, quando você chegar aqui, já era, irmão. É seu. Ninguém pode impedir. E esse gostinho da vitória aqui, ninguém pode tirar de você. Quando você estiver lá casada, e as pessoas verem você desfrutar de uma grande bênção, como Noé desfrutou, porque se você for ver a vida de Noé, toda a sua família, né, os antepassados de Noé, foram pessoas poderosas, porque você viu que foi bênção de geração para geração. Às vezes você chegou aqui e sua família é destruída. Mas Deus pode começar uma nova história através da sua vida. E você, a sua geração, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, pode provar de uma bênção como nunca ninguém provou. Deus pode começar uma nova história através da sua vida, porque você gotejou toda a sua vida. Porque você estabeleceu um padrão e um princípio. Então, o coach não é a dia do seu casamento. É você pagar um preço para todas as suas gerações. Né? Noé viveu sobre isso, ele tomou posse disso. Deus escolheu, mas a família, os antepassados de Noé, como é que chama o vô de Noé, meu Deus? Almiquezedeque, não. Matusalém viveu muito. E aí, teve gerações e teve Noé, e Noé escolheu, né, salvar toda a família. Então pode ser que Deus esteja escolhendo você para ser Noé aí de muitas gerações, de acabar de qualquer, né, porque tem demônio geracional, não sei se vocês sabem disso. Vocês estão me ouvindo? Então, vocês estão entendendo o nível do negócio? Estão entendendo a seriedade do negócio? Vocês topam viver uma vida dessa? Assume a responsabilidade de levar a sua família por gerações sobre bênção de Deus? Assume ou não, irmãos? Então vamos responder como o jovem responde, porque jovem faz barulho. Eu não estou acostumado com jovem silencioso, não. E a Videira é uma igreja muito, muito escandalosa, então... Esse negócio de jovem silencioso me incomoda, me dá fadiga. Quando eu falar amém, você grita aí, por favor. Amém? Amém. Assim dá até dar uns aleluia. Amém. Amém. Então você entendeu o trajeto todo da corte, o que é? Então nós precisamos falar agora o que seria propriamente a corte. Antes de me casar, eu passei por relacionamentos de namoro. E como não foi diferente de ninguém, me frustrei muito. Quebrei a cara mesmo. Eu achava que gostava, achava que era o homem da minha vida, porque trabalhava, porque era gente boa, porque era responsável, porque amava a mãe, mas não tinha Deus nesse relacionamento. Presta atenção aqui. E não deu certo esse relacionamento. Terminei. Sofri. Que nem sovaco de aleijado. Sofri demais. E aí eu falei, minha próxima pessoa que eu fosse me relacionar, eu ia colocar critérios. Falei, porque assim, eu sempre fui uma pessoa estudiosa, trabalhava, tinha um bom emprego, né, tinha me formado, e eu sempre me preocupei muito com o meu futuro, eu me preocupava muito com a minha vida. Então eu estudava muito. Eu falei, será que é justo eu me preparar tanto, e agora casar com qualquer doido, porque parece que é legal, porque é bonito, porque qualquer coisa, e destruir tudo que eu construí a minha vida toda? Para mim era isso. E eu coloquei, né, estipulei, aí eu coloquei vários. Quando eu conheci o Rogério, ele falou para mim que ele tinha uma lista de como teria que ser a futura esposa dele. E eu falei, olha, eu também tenho uma lista. Vamos ver como que é essa lista, né? Eu não sei se eu vou lembrar de todos os critérios, né? Ele tinha uns critérios lá, eu tinha outros. Né? Um dos critérios, eu não era convertida, mas eu sempre soube que meu caminho era com o Senhor. Então eu coloquei lá, alguém que almeja, né, caminhar com o Senhor. Né? E eu coloquei lá, ser crente, porque eu não era crente, então virar crente, como coloquei lá, né? Tinha alguém que queria se tornar crente. Outro quesito, tinha que já ser alguém formado. Não é no ensino médio, não, na faculdade. Já tinha terminado a minha. Falei, eu não vou ficar buscando namorado meu na porta de faculdade. Já tinha terminado. Imagina lá buscar na porta do ensino médio, né, irmãos?
Quem está com o ensino atrasado aí, pelo amor de Deus, adianta o seu ensino aí. Jovem, se preocupe com o seu futuro. Se você não ama a sua vida e não cuida dela, não espere que alguém vai cuidar. E aí, eu coloquei que tinha que ter concluído a faculdade, tinha que ter um bom trabalho, tinha que estar com progressão, já ter passado por algumas... Eu coloquei vários quesitos. Eu era nojenta mesmo, coloquei um monte de coisa. E aí ele colocou também, lembra algum tópico da sua lista? Na minha lista eu coloquei que ela tinha que me ajudar a nós servirmos ao Senhor, né, nos convertermos, que eu também não era convertido. Tinha que morar num raio de 15 quilômetros, porque a minha ex-namorada tinha 45 quilômetros da minha casa até a casa dela. Tinha que ser formada, tinha que ter um relacionamento legal com os pais, tinha que, né, sonhar, ter uma visão, né, do futuro, tinha que trabalhar. Eu acho que... E tinha que ter a sua vida própria. E aí, um dia que a gente já estava começando a se relacionar, ele falou, eu tenho uma lista, né, com todos os itens que eu preciso aprovar para uma pessoa que eu quero me casar. Eu falei, eu também tenho. E aí pegamos as listas assim, e fomos comparar, né? Eu morava a 12 quilômetros, 2 raios, né? De você era 12? É 13? 12, né? E ele colocou 15. Eu falei, ufa, passei. 12, ali ajustado, mas passei, porque ele morava lá nas quebradas do Jaceguava ali, e eu morava aqui no Cocaia. E eu falei, ufa, passei. Na faculdade, né? Ele falou que tinha que estar fazendo faculdade. Era fazendo ou concluída a sua? Fazendo, né? Aí quando ele me contou, eu estava no último semestre da faculdade. Eu falei, só esperar mais um pouquinho, eu estou terminando, né? 6 meses só, eu termino a minha faculdade. E aí, irmãos, item a item, eu fui aprovada. E na minha lista também, cada item que eu coloquei, eu fui aprovada. Eu imagino, se eu que era ímpia, né? Eu que não era convertida, não servia a Deus, eu coloquei lá, Deus me honrou. Você imagina você que serve o verdadeiro, né? O verdadeiro Deus vivo, que pede a Ele diretamente. Então, por isso que eu coloquei aí no papelzinho, que ligares na terra será ligado no céu. Porque eu tenho certeza que a cada coisa que você escrever aí, Deus vai ligar lá na terra. E sua esposa e seu marido será igualzinho que está aí. Então, assim, não se apegue a apetrechos ou aparências externas. Porque não é isso que vai garantir se seu casamento... Desculpa, se seu casamento vai ser feliz ou fracassado. Não é isso que vai determinar. Então, não precisa se apegar em coisas que Deus não se apega. Mas eu acho que é legal você colocar aí, estabelecer alvos, estabelecer quesitos de coisas que realmente são relevantes para você. Então, se tem alguma coisa que você detesta em alguém, coloca aí. Deus vai escrever, Deus vai anotar lá. Tenho certeza que deve ter um anjo aí, olhando tudo que você está escrevendo e falar, Deus, tem alguém ali naquele perfil, vamos escolher e trazer para o Diogo, porque é desse jeito que ele quer. Ele pediu, ele trabalha para isso, então está aqui sua varoa. Né? Eu falo para as dracmas, para as meninas da minha cela, Deus não tem um desdentado para você não, minha filha. Deus tem o melhor de Deus para a sua vida, né? Então coloque aí, eleva o seu padrão, porque aí você pode exigir. E olha outra coisa, não vai colocar um padrão aí, que nem colocaram uma vez aí, escreveram numa outra vez que eu fiz essa dinâmica, um salário de 7 mil reais. E ele estava trabalhando como chama, empacotador no Yokoi. O que ele queria da vida? Eu falei, irmão, isso é cafetão que quer esse dinheiro todo e não faz nada, pelo amor de Deus. Você quer ser cafetão? Sua esposa ganha 7 mil e você empacotando negócio? Não. Você quer exigir um padrão? Então dê esse padrão. E maridos, homens, varões, mulher custa caro. Eu sei disso. Você vê lá a menina toda bonitinha, toda arrumadinha, mas tem alguém financiando aquilo ali. Não pega a roupa do mato. Quando você for casar, quem vai financiar é você. É você que vai dar roupa bonitinha. Que eu vejo muito marido reclamando, minha mulher só tá mal vestida, camiseta velha, mas você compra uma camisola para ela? Você compra um perfume bom para ela? Então, você quer exigir um padrão, ofereça. Né? Eu não coloquei nenhum padrão que eu não podia, porque eu exigi que meu marido tivesse um bom trabalho. O Rogério trabalhava numa boa empresa, mas eu também trabalhava. Eu tinha minha vida financeira independente. Né? Já tinha estudado. Então, eu cobrei tudo aquilo que eu já tinha, nada mais. Eu queria um padrão, mas eu poderia oferecer aquele padrão. Então, você vai colocar aí, pode escrever no que você achar, mas o padrão que você colocar aí é o que você vai oferecer. Né? Então, já tem... Vocês querem umas dicas de algumas do que você pode colocar ou não? Cada um... Então, assim, alguns quesitos são primários. Tem que ser crente.
favor. Então é crente, mas você quer uma crente batizada pelo fogo do Espírito Santo, uma crente que já terminou os cursos da igreja, que você já viu que tem algum envolvimento com o compromisso da obra, né, que já se relaciona, já entendeu que tem um relacionamento com Deus. Que tenha mais de 1 ano já com o Senhor, 1 ano de fé. Deve ser uma pessoa que se aceite a si mesmo, que não tem coisa mais frustrante do que você se relacionar com alguém que não se aceita. Fica, ai, minha barriga. Ai, minha barriga, olha isso, olha aquilo. E não se aceita como é. Né? Então, coloque isso aí. Uma pessoa que se aceita do jeito que ela é. Né? Que ela viva muito bem com isso, que seja resolvida com isso. Então, se você já tem claro no seu chamado que você vai ser um missionário, você pode colocar aí, eu quero casar com um missionário. Porque você não vai viajar e seu marido vai ficar, né, irmão? Então, onde você for, seu marido vai, onde seu marido for, você vai também. Então, alguém que tenha clareza do chamado. Alguém que seja bem resolvido. E que ame a Deus acima de mim. Que esteja trabalhando. Que tenha bom relacionamento com a sua família. Você pode colocar a questão da profissão, tá? Do lado profissional, de estar trabalhando. Esposa, seja bem criteriosa com isso. Homem que não trabalha, fala sério, né? Ó, a Janaína perguntou uma coisa interessante. Ela está no ensino médio, mas como que ela vai cobrar alguém que esteja na faculdade? Você tem que imaginar que esse varão não vai chegar para você, não é amanhã. Então, qual que é o seu projeto de vida? Meu projeto é trabalhar numa empresa, numa multifuncional. Então, você vai colocar projetando a sua vida, em vista do que você vai também crescer para isso. Então, você pode colocar não pensando no hoje, pensando no seu padrão que você estipulou de projeto para a sua vida, paralelo ao projeto que você quer para essa outra pessoa. Vocês não vão entregar esse papel, vai ficar com você. O que você vai fazer com esse papel quando você terminar? Você vai guardar ele, colocar a data de hoje atrás. E o dia que você for, se você achar que encontrou a pessoa e ela se encaixou em todos os quesitos, não nesse dia eu queria isso, mas hoje eu não quero. Então, todos os quesitos, você vai chegar no seu líder, no seu discipulador, ou no seu pastor, se você for discipulador na época, você vai entregar e falar, eu encontrei alguém que está tudo isso aqui, vamos orar? E a pessoa vai se comprometer de orar junto com você. Então, esse papel vai guardar, você não precisa mostrar para ninguém, a não ser o seu líder. Ok?